Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Estamos de volta com mais um vídeo do canal Teologia Puritana, em defesa da fé bíblica. O vídeo de hoje vai ser a respeito da doutrina chamada purgatório. Vamos dar um checkmate no purgatório. Vamos ser bem resumidos, bem objetivos neste vídeo, para não cometermos algum tipo de equívoco, não só histórico, mas teológico. Mas ao mesmo tempo tendo certeza do que acabamos de falar e do que faremos. Mas inicialmente a doutrina do purgatório foi baseada ou ratificada ou atestada por dois conselhos ecumênicos. Esses dois conselhos ecumênicos, na verdade, vão estabelecer a doutrina do purgatório. Esse concílio é o Concílio de Florença e o Concílio de Trento. Na verdade, querendo ou não, todo o desenvolvimento da doutrina do purgatório era de imediato encontrada no período da Idade Medieval. E é nesse período que surge a origem desta heresia, dessa doutrina equivocada. Porém, os defensores e aqueles que acreditam de uma maneira errada ou sendo vítimas desta religião se baseiam em muitos textos bíblicos fora do contexto. Digo muitos textos bíblicos, mas a sua interpretação é equivocada. Por exemplo, os textos que são usados para afirmar a doutrina do purgatório, segundo o catolicismo romano, é Mateus capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 3 e verso 13, como você pode ver aí. Mas também temos, eles afirmam que existem doutrinas. Essa doutrina se encontra também no livro apócrifo que está no Antigo Testamento, chamado 2 Macabeus capítulo 12, verso 45. Mas toda a leitura bíblica dos 66 livros está de uma forma equivocada, certo? Fora do contexto, e que na verdade uma heresia a respeito da questão do que acontece depois da morte, né? O catolicismo romano acredita no inferno e no céu, porém eles criaram, inventaram, deturparam o estado intermediário e colocaram algo que não existe. Eu quero pegar aqui uma informação precisa do Catecismo da Igreja Católica. O que o Catecismo da Igreja Católica, na página 290, edição 9 do ano 2004, edição Loyola, afirma sobre o purgatório. Veja só, vou dar aqui uma lida para vocês. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter santidade necessária para entrar na glória do céu. A igreja denomina purgatório, esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Então, é o catecismo oficial da Igreja Católica que afirma a questão da existência do purgatório. Obviamente, é só de uma forma deturpando as escrituras ou em livros que não são inspirados por Deus. Como faremos no livro de 2 Macabeus, eles ensinam que existe essa doutrina, porém o livro de 2 Macabeus e os demais livros não são inspirados. Veja o que diz o segundo livro de Macabeus, diz assim: eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fosse absolvido de seus pecados. Então, a passagem que, segundo eles, dá margem ou origem para a questão do purgatório. Mas você poderia estar se perguntando o que significa a palavra purgatório. A palavra purgatório significa que purifica. Na verdade, é um lugar temporário onde as almas dos salvos, segundo a Igreja Católica, ficam aguardando em um estado de sofrimento para serem totalmente purificadas. Não é exatamente o inferno, ou uma condenação eterna. A Igreja Romana, na Idade Média, criou
a mentira do limbo, que significa as bordas do inferno. Aí eles disseram o seguinte: olha, o purgatório tem suas divisões. E a primeira divisão do purgatório, dessa invenção, dessa mentira religiosa, é o limbo patrum, um lugar onde está os santos do Antigo Testamento. E também existe o limbus infantum, um lugar que fica na região, nas bordas do inferno, onde ficam as crianças mortas que não foram batizadas. Ou seja, um limbo patrum e um limbus infantus é a divisão do purgatório. Porém, queremos aqui, além de mostrar os equívocos e a origem e um breve desenvolvimento da doutrina do purgatório, queremos também refutar essa doutrina. Queremos aqui abrir na própria Bíblia Católica pelo menos 3 passagens que contradiz a doutrina do purgatório. Você pode até abrir uma Bíblia Católica, uma versão católica, e você vai encontrar algumas afirmações que contradiz essa visão que a Igreja Católica colocou para saquear e iludir as pessoas. Por exemplo, Hebreus capítulo 9 e o verso 27, que diz assim. Hebreus 9, verso 27, que diz assim: está estabelecido que cada pessoa morre uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Então o autor aqui da carta aos Hebreus, que possivelmente foi o apóstolo Paulo, diz que após a morte de uma pessoa, e ela morre uma vez só, em seguida vem o juízo. Se o autor do Novo Testamento do primeiro século, seguidor de Cristo, dessa carta, acreditasse no purgatório, ele diria que viria o purgatório e depois o juízo. Uma sequência de eventos lógicas dentro de uma narrativa seria encontrado isso. Porém, não é isso. Ao contrário, quando a pessoa morre, vem o juízo. Entendeu? Vem o juízo, não o purgatório. Ou nada referente ao purgatório. Uma outra passagem que contradiz e refuta a doutrina do purgatório é no Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o verso 43, que diz assim: E Jesus lhe respondeu: Eu te asseguro, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se Jesus, que criou o céu e o inferno, acreditasse nessa heresia do purgatório, ele faria menção literal e revelar ao bandido, ao ladrão da cruz, que existia o purgatório. Então, era necessário passar por esse período de sofrimento para purificá-lo de seus pecados. Porém, Jesus não diz isso. Jesus afirma que existe um paraíso após a morte. Algo totalmente contrário ao que ensina o catolicismo. Jesus está ensinando algo contrário, que contradiz a religião oficial ou os credos oficiais do catolicismo. Uma outra passagem muito importante para confiar muito mais no poder de Deus e nas Escrituras, como é você indo na carta de 1 João, no capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Observe que cada versículo que eu estou citando, estou reforçando algumas expressões que contradiz ou contraria ou refuta a doutrina do purgatório. Por exemplo, em 1 João, você pode abrir aí também, capítulo 1, verso 7, 8 e 9, diz assim, verso 7, que diz, deixa eu abrir aqui, pronto, diz assim: Se porém andarmos na luz, assim como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue, preste bem atenção agora, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verso 7 já diz tudo, né? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se João, o último apóstolo vivo nessa época, acreditasse no purgatório, ele diria que o purgatório purifica de todo pecado. Porém, é o sangue de Cristo que purifica de todo pecado. O verso 8 diz assim: Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda culpa. Então, é por meio do sangue de Cristo, que derramou na cruz do Calvário, que somos perdoados. E um último texto para destruir essa doutrina equivocada se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, deixa eu abrir aqui, capítulo 12, e o versículo de número 7. O Antigo Testamento, além do Novo Testamento, refuta categoricamente essa doutrina antibíblica. O verso 7 do capítulo 12 de Eclesiastes diz assim:
Então o pó volte à terra, fazendo referência ao corpo humano. Continua o versículo. Onde estava, e o sopro de vida, ou, na verdade, o espírito do ser humano voltará para Deus, seu autor. Ou seja, novamente temos textos bíblicos, profetas, escritores bíblicos que não acreditam na falsa doutrina do purgatório, inventada no período da Idade Média. Então, se existisse na fé do Antigo Testamento a existência do purgatório, com certeza os autores fariam menção a esta palavra ou a esse conceito, porém é algo totalmente diferente. Então, a conclusão que fazemos ao estudar brevemente a questão do purgatório é o seguinte, que quem acredita na doutrina do purgatório deixou primeiramente de acreditar em Deus, de acreditar no poder sobrenatural, onipotente, onisciente, onipresente de Jesus Cristo. E, infelizmente, acabou nas mentiras religiosas que são vazias, falsas e não consegue dar certeza de verdade nenhuma. Acreditam em ditos de outras pessoas, mas nunca no que a Bíblia realmente ensina ou diz. Que através desse breve estudo possamos crer muito mais em Deus, na pessoa de Deus, no que as Escrituras dizem, e no que ela não diz, ficamos calados, e no que ela diz, devemos acreditar. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, comente, deixe seu like, e até o próximo vídeo.